Muito bem, vamos começar a ver sistemas de segunda ordem. Sistema de segunda ordem é dado por uma equação diferencial de segunda ordem, o termo da mais alta derivada ele é de segunda ordem, e aqui os coeficientes A, B e C e o coeficiente K da entrada são todos constantes. Essa aqui é a equação genérica de um sistema de segunda ordem. Entretanto, é usual reescrevê-la normalizando o coeficiente da derivada segunda. Então, a equação de cima é reescrita usualmente é reescrita nessa forma aqui. Tá? Bom, o sistema de segunda ordem, ele é caracterizado por dois parâmetros. Esses parâmetros são o amortecimento, ou coeficiente de amortecimento, identificado pela letra grega zeta, e a frequência natural não amortecida. Frequência natural não amortecida, que é usualmente identificada como ômega-n. Bom, desses dois parâmetros, o amortecimento é um parâmetro cuja variação vai gerar 4 tipos de resposta, 4 categorias de resposta, que são a resposta subamortecida, resposta sobreamortecida, resposta criticamente amortecida e resposta sem amortecimento. Então veja que dos dois parâmetros a variação de um deles vai gerar 4 tipos de respostas diferentes. Só para fazer uma comparação com o sistema de primeira ordem, que tem um parâmetro, é caracterizado por um parâmetro, e este parâmetro é a constante de tempo tal, relacionada ao polo dessa forma aqui, ou seja, a constante de tempo é o recíproco do polo, ou o polo é o recíproco da constante de tempo. O fato é que a variação deste único parâmetro provoca apenas, na resposta temporal, aqui uma resposta ao degrau, provoca apenas uma variação na velocidade da resposta e não uma variação no tipo da resposta, como é o caso do sistema de segunda ordem. Então a gente vê que o sistema de segunda ordem ele apresenta essa diversidade, ele é mais complexo do que um sistema de primeira ordem. Vamos ver a função de transferência do sistema de segunda ordem. A função de transferência ela é escrita numa forma padronizada, que é essa forma aqui. Ômega-n ao quadrado no numerador e no denominador, vindo da equação diferencial do sistema, é S ao quadrado mais 2 zeta ômega ns mais ômega n ao quadrado. Essa forma padrão nos permite separar e identificar as características, os parâmetros que vão caracterizar a resposta, que são o amortecimento e a frequência natural não amortecida. Muito bem, vamos ver quais são os polos. Essa função de transferência só tem polos, não tem zero,
quais são os polos dessa função de transferência, ou seja, as raízes da equação do denominador. Esses polos serão menos b, menos 2z ômega n, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac. Dividido por 2a, ou seja, dividido por 2. Isso aqui vai resultar em menos zeta ômega n, mais ou menos, colocando 4 ômega n ao quadrado em evidência, jogando para fora da raiz dividido por 2, vai ficar ômega n raiz de zeta ao quadrado menos 1. Então, esta função de transferência de segunda ordem, escrita na forma padrão, tem os seus polos dados por esta expressão. Nós vamos ver que a variação de zeta vai implicar num conjunto diferente de respostas. Eu vou reescrever a expressão dos polos nessa outra folha, que a gente vai utilizar ela para verificar a localização dos polos em função de zeta. Vamos ver o caso em que zeta é igual a zero, ou seja, um sistema de segunda ordem não amortecido, amortecimento nulo. Sistema não amortecido. Quando zeta é igual a zero, esse termo some e aqui nós vamos ficar com mais ou menos ômega n raiz de menos 1, ou seja, os polos terão apenas parte imaginária. Então, lá no plano S, os polos da função de transferência de segunda ordem para um sistema não amortecido estão localizados no eixo imaginário, em mais j ômega n e em menos j ômega n. E a resposta ao degrau vai ser uma oscilação de amplitude constante. A amplitude da resposta vai ser uma senoide, vai ser uma senoide de amplitude constante. Vamos ver o caso agora em que zeta é igual a 1. O que vai acontecer com os polos? Para zeta igual a 1, esse termo aqui some. Então, os polos serão reais e iguais. Então, as duas raízes da equação característica estão sobre o eixo real e na mesma localização, em menos zeta ômega n. A resposta ao degrau, para esse caso aqui, vai ser uma curva mais ou menos deste formato. Vejam que não tem oscilação, não tem sobressinal, ela tem um formato de S. Se aumentarmos o amortecimento,
se aumentarmos o amortecimento. Ou seja, que se for ainda maior do que 1, for maior do que 1, esse termo aqui dentro da raiz vai dar sempre positivo. Portanto, teremos polos reais e diferentes. Ou seja, os polos serão menos zeta ômega n, mais ou menos ômega n, a raiz de zeta ao quadrado menos 1, a própria expressão. Então, os polos, para esse caso aqui, lá no plano S, estão localizados no eixo real em duas posições diferentes. Numa delas, menos zeta ômega n menos ômega n raiz, essa aqui mais à esquerda, e a outra menos zeta ômega n mais ômega n raiz, essa aqui um pouquinho mais à direita. E a resposta vai ser também uma curva em S parecida lá com a primeira, porém muito mais amortecida, ou seja, mais suave, uma resposta mais lenta. Esta resposta aqui, ela é chamada de criticamente amortecida. Porque ela é a resposta mais rápida que se consegue obter sem ter oscilação. Esta resposta aqui, em que o amortecimento é maior do que 1, é chamada de sobreamortecida. Vamos ver agora o caso em que zeta é menor do que 1 e maior do que 0. Zeta está entre 0 e 1. Então, esta raiz aqui, nesta raiz aqui, zeta ao quadrado, como zeta é menor do que 1, zeta ao quadrado vai ser ainda menor. Então, esta raiz aqui sempre vai dar imaginária para este caso. Então, os polos estão localizados, tem o valor de menos zeta ômega n, mais ou menos j ômega n, raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Aqui o que foi feito é jogar o menos 1, raiz de menos 1, né, explicitar ele na forma do j e invertir aqui os termos em relação à forma dessa expressão. Então, neste caso, nós vemos que os polos têm uma parte real e uma parte imaginária. Eles são, obviamente, complexos conjugados. Eles têm uma parte real, menos zeta ômega n, menos zeta ômega n, e uma parte imaginária, que é j ômega n, raiz de 1 menos zeta ao quadrado, e menos j ômega n, raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Aqui a localização dos polos complexos conjugados no plano S. E a resposta ao degrau de um sistema com essa característica vai ser uma senoide amortecida. Haverá sempre um sobressinal, também chamado de overshoot, e essa senoide ela é exponencialmente amortecida, então o sistema chega num certo momento, ele entra em regime e para de oscilar.
Então nós vimos que este parâmetro, o amortecimento, gera esse conjunto de respostas. Obviamente, o amortecimento é sempre positivo, não faz sentido você ter um amortecimento negativo. Então, nós partimos do caso em que não há amortecimento, o sistema oscila com amplitude constante ao longo do tempo. Vimos o caso do amortecimento entre 0 e 1, em que a resposta gera uma oscilação exponencialmente decrescente, exponencialmente amortecida. Vimos o caso em que xi é igual a 1, que gera a resposta mais rápida possível sem se chegar no caso da oscilação. A partir do momento em que o amortecimento é maior do que 1, esta resposta aqui passa a ser cada vez mais lenta. Então, de fato, este caso aqui, do criticamente amortecido, é o caso limite entre a resposta sobreamortecida e a resposta subamortecida, que foi o caso estudado aqui. Nós vamos ver nos outros vídeos no estudo mais detalhado de cada um desses casos, cada uma dessas categorias. Era isso.